Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre análise textual. É um pequeno problema aí quando a gente vai prestar alguma prova externa, né? Vestibular, concurso, qualquer prova desse nível principalmente, porque eles exigem muito que a análise textual seja realizada e de maneira satisfatória, né? Então a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes do texto ou do enunciado, né, para que a gente consiga realmente realizar essa análise de maneira satisfatória e não correr o risco aí de errar questões fáceis, principalmente, tá bom? Então, vamos a alguns detalhes que a gente precisa ter em relação ao texto ou ao enunciado, para que esses erros eles sejam aí amenizados ou evitados, né? Então, inicialmente a gente tem aí ler 2 vezes o texto. Muitas vezes a gente tem pouco tempo para ler textos, né, dependendo da prova que a gente for fazer, e às vezes a gente tem textos muito grandes, né? O Enem é um exemplo disso, que a gente tem textos gigantes e não dá muito tempo de ficar lendo o texto, né? Mas o correto para que a gente faça uma boa análise textual é que a gente leia pelo menos 2 vezes o texto. A primeira vez a gente vai ler para entender um pouco o assunto, né? A segunda vez para a gente já ir captando o que é mais importante, o que a gente tem que levar em consideração, porque a gente já conhece o texto. Nessa segunda vez a gente só vai ver realmente já começar a buscar as respostas para os enunciados, para as questões que vêm a respeito desse texto, ok? O segundo, a gente tem a questão da continuação, conclusão ou falsa oposição entre os parágrafos. A gente tem que tomar muito cuidado para conseguir identificar de um parágrafo para o outro, ele pode ser simplesmente uma continuação do assunto, né? E ele trazer novas informações, e aí ele se dividir em 2 parágrafos ou mais, para não ficar um parágrafo muito grande e outros menores, né? Então, para a gente dividir legal aí muito bem o nosso texto, a gente tem mais ou menos uma medida, né? Eu tenho um texto de 30 linhas, eu vou fazer 5 parágrafos de mais ou menos 5, 6, 7 linhas no máximo cada um, né? Para manter uma estruturação legal do meu texto. Então, muitas vezes eu tenho muito assunto para falar em um parágrafo que eu tenho que dividi-lo em 2, né? Mas em alguns momentos, de um parágrafo para o outro, eu vou simplesmente concluir aquele assunto para trazer um novo tópico frasal aí, um novo assunto, né? Então, eu vou ter aí uma conclusão, um fechamento daquilo para eu criar um novo nó para o meu texto, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, ou até mesmo uma falsa oposição, porque às vezes eu faço isso, trago essa falsa oposição como se eu estivesse me opondo ao que eu tenho anteriormente, só que simplesmente para fazer refletir, né? Então, entre um parágrafo e outro, a gente tem que tomar muito cuidado com esses 3 itens básicos: a continuação, conclusão e a falsa oposição, tá? Em seguida, a gente tem que tomar cuidado e aí separar. É legal a gente grifar no texto, se a gente tem essa possibilidade, os tópicos frasais, ou seja, a ideia principal de cada parágrafo. Tá? Então, o parágrafo X, o primeiro parágrafo eu tenho X ideia aí importante nesse momento, né? Então, esse é meu tópico frasal. No segundo parágrafo eu tenho isso. Então, é importante porque isso vai me ajudar a lá na hora de colocar as minhas respostas, né? Então, assinalar que seja, ou escrevê-las aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ler com cuidado os enunciados das questões. Existem muitas pegadinhas de uma palavrinha, né? O correto, o incorreto, qual é a dedução que a gente pode ter, o que a gente deduz desse texto, o que o autor quis dizer com o texto, então, quais as intenções. Eu tenho que ver no meu enunciado o que ele quer realmente, se ele quer o que é correto ou o que é incorreto, né? Se ele quer um ponto ou se ele quer o todo do texto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os enunciados das questões, tá? Sublinhar sempre palavras-chave
E por que eu deixo essa questão de palavras-chave? A gente tem aí, por exemplo, preposições, a gente tem pronomes pessoais, eu tenho alguns elementos do texto, os conectores, né? Pronomes relativos, que eles induzem a que nós criemos um enlaçamento entre frases, né? Entre parágrafos. E muitas vezes essas palavras-chave, elas me ajudam a entender o todo do texto, que é interligado por esses conectores, né? Então, eu tenho que tomar cuidado se eu conheço, né? Esse conector, ele está falando de uma coisa adversa, ele está colocando uma continuação, ele é um conector de negação, então tudo isso são palavras que vão me ajudar a entender o que o texto quer dizer realmente, né? O que esse autor ele quis trazer para a gente de verdade, né? Anotações de cada parágrafo. É importante, se eu tenho ele no papel, eu vou leio o primeiro parágrafo, escrevo um pouquinho, sublinhei o tópico frasal já, mas eu escrevo com as minhas palavras o que eu entendi desse parágrafo inteiro, né? Então, isso é muito legal também com poesia, tá? Porque eu começo a entender melhor e no final eu consigo encaixar as partes, fazer o entendimento global do texto de maneira muito mais fácil, muito mais sucinta, tá? Levar em consideração o que o autor escreveu. Eu tenho que pensar no que o autor escreveu, que ele deixou para mim lá, e não com o que ele quis dizer. Ah, o autor quis dizer isso. Não, ele não quis dizer, ele escreveu. Você está lendo algo que é concreto. Então, ele quis dizer isso porque eu li isso em tal lugar. Não, você tem que ler o texto desse autor. O autor, ele disse tudo ali, ele tem cada uma das palavras que quer dizer exatamente aquilo que ele quis. Senão ele teria utilizado outras palavras, ok? Então, não se prendam nas possibilidades, e sim nas certezas que o texto traz pra gente, ok? Tema ou ideia principal. Se no meu enunciado ele pede qual o tema ou qual a ideia principal do texto, essas respostas eu vou achar onde? Principalmente na introdução e na conclusão, ou na conclusão. Então eu vou achar em um desses dois parágrafos, quando a gente pensa em questão do tema ou da ideia principal do meu texto. Então, o melhor lugar de achar o tema é nesses dois parágrafos, a introdução e a minha conclusão, ok? Quando ele pede a argumentação, qual a argumentação principal do texto? Quais argumentos o texto nos traz? Isso eu encontro no meu desenvolvimento. Eu vou lá sublinhar os tópicos frasais, é a ideia principal. Se é a ideia principal, eu vou ver quais os argumentos que estão ligados a essa ideia principal, a esse tópico frasal, né? Então, aí eu vou ter a argumentação do texto. Então, introdução e conclusão, eu acho o tema, a ideia principal. No desenvolvimento do texto, ou seja, nos parágrafos centrais, eu encontro os argumentos, ok? E os vocabulários relatores é o que eu disse anteriormente, né? Quando a gente pensa em sublinhar palavras-chave. Quando eu penso em sublinhar palavras-chave, eu posso já utilizar esses vocábulos relatores, né? Que são aí conjunções, preposições, pronomes relativos que interligam uma ideia numa anterior. Aí eu tenho sempre o pronome relativo um antecedente. Então, esses conectores, né, são os vocábulos, por exemplo, relatores. E as palavras-chave, eu posso falar realmente de cada uma das palavras. Olha, essa palavra aqui é importante porque ela tem a ver com o que eu sublinhei no tópico frasal. Essa palavra que ela me diz que ele está negando algo que ele já disse anteriormente. Então, ou ele está negando aquela ideia X, né? Então, ele está falando, retomando tal ideia. Então, é importantíssimo que a gente tenha conhecimento desses vocábulos relatores aí e entenda o significado de cada um deles e a importância, ok? Bom, eu deixei aqui algumas palavras, alguns inícios de enunciados que são de extrema importância, que são muito comuns, né, quando a gente vai fazer a análise de texto, que são: as considerações do autor se voltam para X, né? Então, ele vai te perguntar para onde, quais considerações o autor fez, né? Então, você vai tentar encontrar isso.
Segundo o texto está correto, ou de acordo com o texto está incorreto. Então tem que tomar cuidado com essa palavra correto ou incorreto, certo? O autor sugere ainda tal coisa. Ele sugere o quê? Eu tenho que ver sobre isso. O autor afirma que... Ele deixou isso escrito, então ele afirma, quer dizer que está certo, está no texto. O texto possibilita o entendimento de que tal coisa está acontecendo. O quê? Qual o entendimento do meu texto? Do global, do geral, né? Com apoio no texto, infere-se o quê? Ou seja, o que eu posso deduzir, o que eu posso tirar disso, né? O texto encaminha o leitor para qual de caminho, ele te induz a qual caminho, ele te direciona, né? Pretende o texto mostrar que o leitor... Mostrar o que para o leitor? Então você tem que... Tudo isso já busca resposta no texto, então você tem que entender cada uma dessas partes do enunciado, esse início, né? O texto possibilita deduzir-se que... O que eu deduzo com o texto, né? O que esse autor quer que eu deduza. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses enunciados. 3 erros que acontecem constantemente quando a gente vai interpretar um texto, quando a gente vai analisar esse texto, são extrapolação, redução e contradição. O primeiro deles, extrapolação, quer dizer extrapolar, ir além do que o autor quis dizer. Então eu começo a inventar coisas e trazer coisas além do que o autor escreveu, do que ele disse. Então tomem cuidado com isso, tá? Então tudo que ele quis dizer está no texto, eu não preciso ir longe, eu não preciso ir além, tá? Segundo, redução. Eu pegar apenas uma parte do texto e focar nessa parte. Eu não estou pensando no todo do texto, eu estou pensando apenas numa parte. Estou reduzindo esse texto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um dos principais erros que acontece na análise. E a contradição? O autor disse uma coisa, eu entendo outra, né? Então essa contradição, né? Eu contradigo o texto, eu vejo algo que o autor não disse. Então tudo o que ele quis dizer está no próprio texto, então não tem nada além, ok? Então tomem cuidado com esses 3 principais erros.